Vamos começar nossa videoaula. Eu vou falar agora como a gente fazer um mapa de fluxo usando o QGIS com um plugin chamado Ocean, que é um plugin muito simples. Na verdade, a gente vai fazer mapas simples de fluxo, mapas básicos, que vocês podem depois desenvolver aspectos mais complexos. Né? Primeira coisa importante, né? Para eu fazer um mapa de fluxo, eu tenho que criar uma tabela, né, uma extensão. Quem vai fazer o mapa de fluxo já tem um conhecimento do QGIS. Sabe que precisa usar uma extensão CSV, né? E nessa tabela é importante que a gente tenha algumas informações. Primeiro, eu tenho que ter uma coluna sempre com uma repetição das origens. E eu tenho que ter outras colunas sempre com a repetição dos destinos para onde essas origens estão. Vejam que, nesse caso, eu não preciso ter todas as origens, eu vou tirar, basta eu ter algumas origens que correspondem para onde os fluxos vão. Eu não preciso ter uma coluna, colunas completas. Outra coisa importante a gente observar aqui é que é importante que nessa coluna a gente já tenha todas as informações dos fluxos para onde a gente vai. Isso se aplica também à camada vetorial que a gente vai usar. Né? Por exemplo, eu vou usar para essa videoaula uma camada que eu já tenho pronta, um shape que eu já tenho pronto da região metropolitana de Feira de Santana, com as informações dos municípios que eu vou usar. Então, cada um vai ter que preparar previamente essa camada, né? Editando, né? Montando um shape com todas as informações, tanto das origens quanto dos destinos para onde vocês querem fazer o mapa. Né? No meu caso, minha origem e destino são os municípios da região metropolitana de Feira de Santana. Então, eu tenho todos os destinos aqui e eu tenho as origens. Vejam que na camada de origem, para montar um mapa de fluxo, eu repeti o nome do município, né? E na camada destino, para onde o destino corresponde, e numa terceira coluna eu tenho os dados correspondentes, né? As informações são aleatórias, eu fiz para montar esse vídeo, as informações que para onde os valores que esse fluxo corresponde. E isso se aplica, eu posso fazer uma série de colunas correspondentes a isso. Né? Então, importante, uma última observação, né, para que lembrem que essa informação da origem do destino tem que corresponder exatamente a informação como vai estar no shape. Né? Não pode ter acento, não pode ter espaço, não pode estar com letras em formatos diferentes. Agora vamos adicionar as camadas para a gente montar esse mapa de fluxo. Como eu disse, eu já preparei, eu já tenho minhas camadas aqui da região metropolitana de Feira. Eu vou adicionar 3 shapes, né? Um com o limite da região metropolitana, um com a delimitação dos municípios e um com as sedes, né? Por interesse meu. E vou também adicionar a camada já com a tabela que eu já tinha preparado, né? Eu já mostrei para você, já tenho isso preparado. Uma observação aqui, quando a gente adicionar a tabela, né? Lembrar de selecionar as opções. Eu selecionei essas opções, né? Sobretudo essa opção sem geometria, para que o QGIS leia adequadamente nossa tabela. Vou também aqui organizar, né, as camadas, né? Facilitar. Vou tirar esse fundo dessas camadas para visualizar favorecer a visualização. Vou botar um fundo transparente, aplicar uma transparência nessa camada, nessa também aqui da delimitação de Feira. E para favorecer nossa visualização, Vou também
alterar o padrão. Eu estou fazendo isso previamente já para arrumar meu mapa num estilo que eu queira. Eu vou trocar, né, porque vocês já podem fazer isso. Vou trocar a cor. E aqui eu já tenho uma base onde eu vou trabalhar meu mapa de fluxo. Antes da gente começar o mapa, eu acho que uma informação importante para todos vocês, né? É importante lembrar que aqui eu tenho que ter disposto no meu mapa de fluxo todas as informações de origem e destino que eu vou usar. Por exemplo, e isso vai depender da escala, da unidade espacial que você está adotando. No meu caso, eu vou fazer um mapa de fluxo das sedes para as sedes dos municípios. Então, eu tenho aqui todas as sedes de feira, que são origens, e todas as sedes de feira, que são destinos. Eu poderia fazer um mapa com os municípios, né, usando eles como origem e destino. Eu poderia extrair o centroide dos municípios como origem com destino. O QGIS faz isso. Eu poderia direcionar dados dos bairros de minha cidade para outros bairros da cidade, ou bairros de minha cidade para outros municípios vizinhos, ou para outros estados. Não importa. O que importa é que vocês saibam que para montar o mapa de fluxo, vocês vão ter que ter essa tabelinha, né? Já que com toda a coluna de origem, no meu caso, com as sedes, com uma coluna de destino, no meu caso, as sedes, destinos, e uma coluna com dados do fluxo que quantifica as informações, no caso, quantifica as informações que eu quero, né? Isso se repetindo consecutivamente. Agora iniciar nosso trabalho de montagem do mapa. Primeira coisa, eu já baixei, eu tenho já um plugin, né, do Olsen, como eu disse a vocês, né? Nesse plugin, algumas entradas muito simples, né? Eu já estruturei minhas camadas para facilitar a minha visualização. Então eu tenho aqui a primeira camada, a minha primeira opção, que eu tenho que colocar a tabela que eu estou usando, né, tabela de fluxo, os dados de origem, que são Amélia Rodrigues, os dados de destino, que são os municípios do fluxo que a Amélia Rodrigues corresponde, aqui os dados do fluxo, né, dos valores. Isso aqui é importante, porque são os layers que eu vou usar para fazer o meu mapa. No caso, eu disse a vocês que eu vou fazer o mapa com os dados da sede, e que corresponde ao nome dos municípios dessa camada. E aí vou criar um shape com esse nome, né? Vou lá, vou salvar o meu shape, né? E vou gerar o meu mapa. Ele já me deu uma prévia. Observem que essa camada que apareceu aqui, ela já é uma camada gerada com a origem, o destino, os dados do fluxo, né, e as distâncias em quilômetros, né? E aqui agora é um simples trabalho de edição do mapa, uma edição desse mapa. Não vou fazer isso agora, eu vou aproveitar e vou criar outros mapas com os dados que eu tenho, né? Agora eu vou pegar a mesma tabela, vou pegar a origem de Anguera, vou pegar o destino de Anguera, o fluxo de Anguera, vou usar a minha mesma camada de sede e usar o nome da sede para criar agora um shape com o fluxo de Anguera. E agora eu vou criar um terceiro shape, né? Vou pegar os dados da origem de feira, dados do destino de feira, dados do fluxo de feira, dados da sede, já está essa opção aqui, a informação do nome da sede. Vou novamente criar um shape com o fluxo de feira. E vou salvar. E aqui eu tenho um conjunto de informações de mapas
possíveis de serem feitos, né? Um jogo de informações que eu quero. Vamos começar a fazer nosso trabalho de edição, né? Como eu falei para vocês, o Olsem faz mapa de fluxo muito simples, né? Existem outros plugins que fazem mapas mais complexos. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma edição também bem simples, né, do meu mapa. Né? Vou pegar primeiro o fluxo de Anguera, vou fazer essa opção simples, mas como eu tenho dados numéricos, né, eu vou fazer uma gradação de cor, né? Eu vou pegar essa coluna. Lembre que quando eu criei esse shape, ele gerou uma coluna com informações do fluxo de Anguera, né? Ele já me dá essa opção aqui. Eu vou colocar, reduzir uma precisão para 1. Vou destacar a opção tamanho, né? Size. E vou classificar. Vou colocar aqui 2 classes nesse caso. E vou aplicar, e eu já consigo ver uma certa modificação no meu mapa de fluxo de Anguera, né? Posso fazer edição de cor, e vou repetir a mesma opção para os outros casos, né? Aqui vou pegar novamente uma opção simples, né? Vou para uma opção categorizado, né? Então eu vou pegar esse fluxo, reduzir a precisão, colocar a opção size, tamanho, fazer uma classificação, colocar 4 casas decimais, que eu estou usando isso como padrão, e novamente aplicar, e eu já tenho um segundo conjunto de informações. Vou também fazer isso com Amélia Rodrigues, né? Fazer o trabalho de edição de Amélia Rodrigues, opção simples, né? Graduado, pegar a opção de fluxo, reduzir a precisão, tamanho, né? Já vou fazer uma classificação aqui e vou também aplicar. Observe que o caso de Amélia, os rótulos estão aparecendo, né? Então eu não vou, eu prefiro não rotular. E aqui eu já vou, né, concluindo. Então, eu tenho um mapa de fluxo, posso exibir, né, colocar as sedes para cima para elas aparecerem no meu mapa de fluxo, posso colocar para exibir os nomes, né, das informações do meu mapa de fluxo, né? Ou seja, eu posso pedir para que ele rotule os nomes das sedes, né, que eu quero essa informação, né? Posso tirar, né, deixar só a área sem o limite do município, ou posso deixar, então, enfim. Agora é o trabalho de finalização dos mapas e cada um de vocês podem fazer da forma que quer. Então, esse plugin é um plugin muito para fazer mapas de fluxo muito simples, muito básicos, né, para trabalhos aí espaciais.